Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui com mais um episódio, hoje com uma convidada super especial que vai trazer para nós um tema diferente. Paola, conta pra gente qual é a sua profissão. Meu nome é Paola Avrela, eu sou nutricionista, trabalho no ramo de emagrecimento há mais de 6 anos. Hoje a Paola vai contar pra gente qual é o impacto da boa alimentação ou da má na nossa produtividade. Será que muda, Elisa? Comer bem, comer mal, fico mais produtivo, menos produtivo? Eu não tenho dúvida, porque quando a gente fala de alimentação, né, a gente também fala desse valor nutricional, principalmente para essas questões de estímulos cerebrais, né, e para dar conta do dia a dia de forma adequada. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nos conta um pouquinho quais são esses impactos de uma alimentação saudável e de uma alimentação que não é tão saudável. Esse é um ponto muito importante porque as pessoas acabam não sabendo, mas nosso cérebro, ele usa entre 80 a 100 gramas de carboidrato por dia, só para se manter ativo e desempenhar as funções básicas, né? Então acaba que muitas vezes a pessoa acaba entrando numa dieta muito restrita, como por exemplo uma low carb, e aí como que tu tem performance se tu não tá comendo aquilo que tu precisa, sabe? Quer dizer que dá para comer carboidrato? Dá! Olha só, inclusive, Paola, a gente trouxe uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, onde os dados apontam que a má alimentação ela impacta na perda de 20% da produtividade do profissional. Como é que a alimentação vai ter esse impacto todo? 20% é bastante. É bastante, isso impacta diretamente no resultado que esse funcionário vai dar para a empresa, né? Então, esse é um ponto bem importante. E acaba que prejudica a vida da pessoa como um todo, né? Mas se a gente for olhar, a gente tem 2 cenários. O cenário onde pode ter uma pessoa magra, que não esteja comendo o suficiente, mesmo que talvez ela tenha um alto percentual de gordura. E a gente tem, em contrapartida, uma pessoa com obesidade, né? E acaba que a obesidade, ela é uma desnutrição, porque a pessoa que está obesa, ela não está nutrida, ela está desnutrida. Então, como que uma pessoa vai ter performance, não só no trabalho, mas na vida como um todo, se ela não consegue ter às vezes rotina, uma alimentação adequada, nutriente, proteína, carboidrato, vitaminas, ou às vezes até o sono regulado, que é tão importante não só para o emagrecimento, mas para a performance, né? Então, tudo começa também na alimentação. E é fato que quando a gente começa a se alimentar melhor, a gente começa a se movimentar mais, a gente bebe mais água, a gente quer dormir melhor. Então, isso a gente chama de hábitos angulares, né? Por exemplo, o treino. Quando a gente vai para academia, a gente tem o hábito de tomar água, né? Por uma consequência. Então, o treino, ele é um hábito angular também. Tu consegue beber água e treinar. Tu consegue treinar, beber água, aí a intenção é que tu consiga também fazer a dieta quando tu volta do treino. E aí a pessoa tem uma motivação a mais para cultivar bons hábitos através de E eu fico pensando, a gente tem que associar muito essa questão da dieta com a tomada de consciência, né? Da importância de tu fazer as coisas direito. Porque o que acontece, né? A gente associa muito a alimentação com prazer, né? A busca de prazer. E como ter uma alimentação saudável, né? Com prazer? Que eu acho que esse é o grande desafio. Eu entendo que, na verdade, as pessoas estão mal acostumadas em relação à dieta. E é uma questão de paladar também, né? Muito, mas assim, as pessoas têm uma crença muito ruim em relação ao que é fazer dieta. E eu sempre costumo dizer que fazer dieta nada mais é do que tu comer normal, né? Só que tem como tu fazer uma dieta com uma boa palatabilidade, com alimentos gostosos, com variedade. Então, por exemplo, quando eu monto uma dieta para a pessoa, eu levo em consideração tudo isso. Tanto que, no meu acompanhamento, eu não monto a dieta quando a pessoa já foi embora do consultório, eu monto com ela na hora, para que a gente consiga entender o que eu preciso passar para ela de modificação de hábitos de vida, de hábitos alimentares, mas que também, por um início, ela consiga ter adesão àquele plano. E ela não vai ter adesão se eu colocar só arroz, feijão e legumes para ela comer. Ela precisa de uma palatabilidade, ela precisa de um estímulo. Então, aos poucos, a gente vai mudando o hábito e comportamento e até a questão da palatabilidade da dieta. E aí, eu tô te escutando, eu quero, né, vamos compartilhar. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre aquele protocolo da dieta que imita jejum, que foi um desafio que a gente fez
E o grande segredo, na minha experiência, foi justamente isso. Eu construí toda a alimentação de uma forma que ela ficasse gostosa pra mim. Explica aí pra quem não tá entendendo o que é. Inclusive, eu quero dizer que eu peguei a referência do teu prato e mostrei para vários pacientes meus. Olha aí, ó, Jéssica. Viu? Criando Exemplo, tendências. criando tendências. Não, porque realmente tu pegou ali uma forma, né, o alimento que eu tinha te proposto e tu conseguiu transformar ele de uma outra forma, que melhora a palatabilidade, né, naquele momento onde a gente está fazendo uma restrição um pouco maior, isso é fundamental. E até o visual também, né? Que a Jéssica cuida dessa questão do visual, e aí até te dá vontade de comer aquele negócio que no primeiro momento parece uma gororoba, né? Exatamente. Não, perfeita colocação, porque é bem isso. E não adianta, se a gente estiver dizendo que não come com os olhos, vamos ser hipócritas, né? Porque é a primeira coisa que chama atenção, né? Então, acho que tu mandou muito bem nessa. Então, conta aí pra nossa audiência o que eu fiz. Sim, a dieta que imita jejum é uma dieta onde a gente faz uma restrição quase que completa do carboidrato e fazendo também a associação entre o aumento de legumes, verduras, vegetais, frutas, oleaginosas, né, que é castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim, que no fim isso é o grupo das oleaginosas, né, amêndoas também. Então, essa pessoa ela vai ter uma restrição completa de proteína, então leite, ovos, carne, leite, tudo. Tudo que é de proteína, ela vai ter restrição durante 5 dias. Café e chá também são liberados, né? Dá para tomar. E frutas, né? Então, o intuito da dieta é melhorar o padrão alimentar, trazendo mais saciedade e outras modificações, inclusive de palatabilidade da dieta, né? Isso é um benefício que vários pacientes meus relataram, que depois que eles voltaram a fazer a dieta normal, a palatabilidade melhorou. É como se tivesse ficado mais gostoso comer um pão com ovo, sabe? Então... E Paola, conta pra gente, assim, qual que é o principal objetivo, além do emagrecimento, que ele proporciona? Porque não é só emagrecer. Não. A dieta que imita jejum é uma dieta que vem sendo amplamente estudada no sentido de trazer rejuvenescimento celular. Então, eu acabo dizendo que é um skincare de dentro para fora. E alguns dos estudos que já são feitos em humanos, né, eles avaliaram um grupo de pessoas que estão em processo de quimioterapia e aí dividiram em 2 grupos, né, uma que fez a dieta que imita jejum e outra que não fez. Quem fez a dieta que imita jejum acabou tendo uma resposta à quimioterapia muito melhor. Por quê? Quando a gente está em jejum, ativado por esses alimentos corretos durante esse curto período, a gente ativa uma via metabólica que se chama autofagia. A autofagia é como se fosse um controle de qualidade dentro de uma empresa, sabe? Então, o controle de qualidade dentro da empresa faz de tudo para que o produto chegue no consumidor final, ótimo, né? E acaba que a autofagia no nosso corpo, ela vai degradar as proteínas e as organelas que estão defeituosas no nosso organismo. Então, é realmente como se tivesse um rejuvenescimento celular, uma renovação. Olha, e esse processo... Olha a cara da Elisa. Muito me interessa. A Elisa já queria fazer um negócio, agora você convenceu. Viu? E aí, acontece que... Por que isso melhora também o processo de quimioterapia? Porque o câncer ele já é uma célula maligna, né? E uma célula defeituosa. Então, quando tu consegue pegar o padrão alimentar dessa pessoa e colocar uma dieta muito mais rica e que pode proporcionar autofagia, ela vai ter um benefício muito melhor ao tratamento da quimioterapia. Ótimo. E Paola, qual que é a frequência que a gente faz? No máximo, 1 vez por mês. Então, é durante esses 5 dias, porque claro que a gente precisa ressaltar que isso não é uma dieta sustentável de ser seguida, porque o que a Gé comeu ali durante os 5 dias que ela fez foi basicamente 60 gramas de batata doce, né? Era a única fonte de carboidrato dela. Então, isso é pouquíssimo, como eu falei, né? A gente tem ali entre 80 e 100 gramas de carboidrato que só o nosso cérebro precisa todos os dias. Então, essa quantidade de batata doce dava 120 no dia, que era 60 no almoço e 60 na janta. Isso aí. E através dos legumes, das frutas, ali tem pouco carboidrato, né? Então, essa dieta ela acaba sendo bem mais restrita. Porém, pelo tempo adequado e com acompanhamento, a pessoa tem muito benefício, né? A Gé mesmo perdeu 2 quilos, né, durante esses 5 dias e a tendência é que ela consiga manter esse peso perdido mesmo voltando a comer a dieta depois. Então, eu tive pacientes ali que perderam até 6 quilos em 5 dias, né? E conseguiu manter. Nossa! A cara deles, vou querer. E conseguiu manter. Esse é que é o melhor, né? Porque do meus lemas, assim, enquanto nutricionista é fazer as pessoas saírem da obesidade, enfim, conseguirem emagrecer de forma definitiva, não voltar mais a engordar e sair do efeito sanfona, né?
Paola, e tem outras questões, né, que está correlacionado com a nutrição, né? Por exemplo, a questão de atenção, né? O déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes, né? Eu estava lendo que é essa questão da falta de ferro, né? A importância do ômega 3 também, né? Para ter uma memória, né? Então, tem vários alimentos realmente que vão nos ajudando. Sim. Né? Sim. O que tu diria, assim, sobre alimentos chaves que tu achas que é fundamental, inclusive, repor, né, através de suplementos? Um padrão alimentar que a gente tem que cultivar, independente do que a gente tenha, seja alguma doença crônica ou alguma condição especial, é grãos integrais, legume, verdura e vegetal todos os dias e pelo menos 3 porções de fruta variadas ao longo do nosso dia. Por quê? Não só em relação à qualidade de nutrientes, que a gente vai ter muito mais, mas pela saúde intestinal. Então, quando a gente tem um intestino que funciona todo dia, que tem uma boa absorção de nutrientes, consequentemente, tu vai ter melhora de atenção, tu vai ter uma produtividade muito melhor e também a liberação correta de hormônios, sensação de fome e saciedade, está envolvendo muitas coisas que podem ser resolvidas mudando apenas o padrão alimentar. Aí, no caso da suplementação, o ômega 3, claro, é uma boa suplementação também, vendo que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem esse hábito de consumir tanto peixe, né? Então, sim, é uma suplementação super válida que as pessoas podem fazer. Entre outras suplementações, eu já não vejo tanta necessidade, né? O whey também é uma boa suplementação por praticidade, mas não por necessidade. E, de forma geral, é mais esse tipo de suplementação que eu acabo usando com os meus pacientes e não foge muito além disso. Na questão do ferro que tu falou, em mulheres principalmente é muito importante, porque mulher geralmente tem deficiência de ferritina e isso precisa estar bem cuidado, né? Precisa ter ali uma atenção para que a gente consiga repor quando houver essa necessidade. Mas a gente consegue, por exemplo, ferro pelo feijão, né? Então, na combinação correta dos alimentos também, dependendo de como o padrão alimentar dessa pessoa for, ela não vai precisar de suplementação também. Se eu quero ser um gestor de sucesso, eu preciso Se comer ligar. bem. Precisa comer bem. Se eu quero ser uma pessoa de sucesso no modo geral, conseguir, pensando na nossa rotina, se a gente não se alimenta bem, a gente não dá conta do tirão. Não dá conta, e eu sempre digo que não é só pelo fato da alimentação, mas é pelo benefício do contexto inteiro que isso traz, que é justamente os hábitos, né? Então, poxa, uma pessoa que treina, uma pessoa que consegue se alimentar bem, e o treino não quer dizer que a pessoa tem que ir 5 vezes na semana treinar, mas que ela consiga manter um hábito, né, de cultivar esse movimento. Vocês aqui trabalham praticamente sentado o dia todo, né? Então, a gente é basicamente sedentária, eu também sou, né? Então, a gente precisa se movimentar mais. E isso traz uma mudança muito significativa na nossa vida. E aí, Paola, entra essa questão, né, da dificuldade do tempo, porque essa preparação do alimento saudável, enfim, requer tempo. Sim. E muitas vezes a vida do gestor, né, sempre vai para cá, vai para lá, não tem horário. Né? Como que tu trabalha essas questões com esse gestor? Essa é uma pergunta bem importante, até porque existe muita questão dos alimentos industrializados, né? Hoje muitas coisas vieram para que a gente tenha praticidade. E não perca, claro, a qualidade, né? Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, quando eu monto a dieta de um paciente, eu penso exatamente nisso, né? Eu atendo médicas, eu atendo profissionais enfermeiras que fazem plantão, que passam a noite trabalhando. Então, tudo é uma individualização muito necessária. Porque hoje a gente tem alimentos que são industrializados, mas que eles têm o potencial de beneficiar a tua vida de várias formas, né? Mesmo que a gente tenha que ter um controle para não ser diversos alimentos. Mas, por exemplo, o Iopro, uma bebida proteica que dá pra gente aliar dentro de uma rotina mais corrida, né, que não exige uma preparação. O whey também, né, aí entra a suplementação para facilitar a vida dessa pessoa. Tem alguns outros tipos de alimentos também que a gente pode aliar dentro de uma rotina ali que vai facilitando esse processo até que a pessoa, às vezes, até ela necessita comer diferente, sabe? Então, o que eu vejo? A gente começa de um ponto de partida e depois, dentro do processo, a pessoa mesma ela quer mudar. Ela quer tirar um pouco desses alimentos, começar a comer melhor, mas é um processo, né? Então, por isso que eu sempre digo que a gente começa tentando aliar isso para que fique bom para o paciente, que ele tenha adesão a essa dieta, mas que depois a gente vai mudando aos pouquinhos. E requer disciplina e persistência. Muito. Esse é o ponto principal. E é por isso que a gente
quis fazer esse podcast com esse tema porque ele é muito importante. Muitas vezes, e a gente vê isso sempre. Eu e a Elisa, a gente atende na clínica também. Então, os pacientes estão insatisfeitos com o corpo, com a vida, com tudo, mas eles não querem ter o trabalho de fazer. E aí mas vem a frustração. E aí, me frustrando, eu acabo não tendo a persistência, né? Exatamente. Para atingir o resultado. Então, a gente também trabalha muito essa questão da consciência de que tu tem que plantar para colher. Sim. Que requer tempo. Perfeito. E que, ok, se tu sair da rota em um determinado momento, mas o importante é que tu volte. Perfeito. Né? E aí, o que acontece? Tem muitos pacientes que relatam isso, né? Sim, eu estava fazendo, daí acabei, né, atropelando a dieta e agora deixa assim. Sim, e aí as pessoas elas acabam. Aí o resultado não vem nunca. A frustração, ela é um gatilho para alimentação. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou comer alguma coisa gostosa, a gente falou no início sobre o prazer da alimentação. E aí, de novo, a gente volta ali na história da dieta que imita jejum, que eu, Jéssica, não como legumes e vegetais na consistência normal deles. Eu não gosto, eu acho ruim. Mas eu como eles de outras formas. Ou seja, a Jéssica, adulta e responsável, procura formas, soluções para um problema que tá ok, né? Não tem problema que tu não goste, mas peraí, como é que a gente vai achar a solução para isso, né? E outra, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente pensar, quais são as outras fontes de prazer na nossa vida? Né? Porque se tu coloca só o prazer na alimentação, e nós aqui nessa cultura, né, que é frio, cultura italiana, né, é muito voltado para o comer. Tudo gira em torno da comida. Sim, os eventos sociais, você não vai sair para tomar um vento, você vai sair para comer, para beber. Exatamente. E se torna ainda mais desafiador quando a gente está falando de uma pessoa que tem obesidade, né? Porque o processo de emagrecimento dela já vai ser mais dificultado justamente pela questão obesogênica ali, né? E se ela está inserida dentro desse ambiente onde tem muito estímulo de sensações, estímulo de muita comida, estímulo de muita bebida alcoólica, vai ser muito mais difícil para ela. Por isso que sempre que a pessoa começa a querer mudar, emagrecer ou entrar dentro de um meio fitness, ela tem que mudar comportamento, hábito e ambiente. Não que vai acontecer de uma hora para outra, mas é um processo que precisa acontecer. E para isso a pessoa tem que querer. Muito. Tem que querer muito. E às vezes eu imagino, né, que tu tenha, de uma certa forma, que trabalhar essa persuasão de convencer o paciente, né, a aderir toda essa ideia. Exato. Porque ele vai ali e diz assim, acha que é simples, mas não é tão simples. É uma mudança bem grande, não é uma mudança só da alimentação. Não, é uma mudança de vida e eu acho bem interessante. A gente trabalha em clínica e acho que a Paula também faz isso com os pacientes dela, que no caso eu também sou, Elisa também será. Olha, já te arrumei mais um. E quem tá assistindo que estiver procurando uma boa nutricionista também, o que acontece? A partir do momento que a gente vai observando os ganhos, e essa questão da produtividade, ela é muito palpável, porque você consegue, se você tomar consciência, no seu dia a dia perceber o impacto de uma noite de sono, o impacto de, ontem eu comi um negócio que não era tão saudável, né, ou não era tão apropriado, e aí hoje eu já vejo que eu tô diferente. E aí isso vai te ajudando a te manter no processo, observar esses ganhos, entender que a partir do momento que eu também produzo melhor, gente, vamos lá, é um efeito cascata. Eu me alimento melhor, eu durmo melhor, eu produzo mais. Logicamente, a minha vida ela também vai se tornando melhor neste processo. Não tem como ficar tudo ruim a partir do momento que eu tô cultivando bons hábitos. Exatamente. E um ponto também que dá pra gente fazer uma analogia, né? Por exemplo, quando vocês contratam uma pessoa nova pra dentro de uma empresa, né? Ela errou, ela vai se demitir e vai embora porque ela errou? Não, ela vai voltar amanhã, ela vai tentar refazer, ela vai tentar aprender, ela vai achar outros caminhos para fazer a mesma coisa, e é a mesma questão em relação à dieta. Não é porque uma vez tu comeu errado que então agora tu vai desistir de tudo, e ainda pior que isso, tu vai piorar o teu cenário, né? Não vai melhorar. Eu tô rindo aqui, Paula, porque isso seria o ideal, né? A pessoa que erra, tentar, se esforçar. Mas sabe o que tá acontecendo hoje? Hoje a galera entra, daqui a pouco o negócio não tá tão bom, tchau e bênção. Sim, as pessoas não elas tem mais persistência, não tem mais
tolerância à frustração, Tolerância à frustração. resiliência nenhuma. Exato. E isso é um problema comportamental, assim, de forma geral, né? Da maioria, principalmente dessa geração de agora, assim, no sentido de o desconforto ser tão impossível de tolerar que acaba desistindo. Então, a pessoa não consegue romper, né? Ela tá sempre naquele... Sim. E existem formas também de atalhar o caminho. Sim. Né, procedimentos. Então também hoje você tem uma cultura, um olhar, bom, daqui a pouco não tá legal, faço uma lipo. Daqui a pouco não sei o que, busco um recurso tal. Não, mas aí nós estamos conversando com uma pessoa com poder aquisitivo, você viu só? Então tá bom, vou fazer uma lipo. Mas claro, existe acontece muito esse mercado e hoje as canetas emagrecedoras são várias, acho que a própria internet trazendo que, não, uma coisa que a gente leu e é uma pergunta que a gente vai te fazer jejum prolongado aumenta a produtividade, é verdade? Se a pessoa souber fazer de forma certa, sim. Porque o que acontece? As pessoas, geralmente, elas fazem jejum sem acompanhamento, né? E aí, quando elas quebram o jejum, elas quebram de forma errada. Então, elas acabam estimulando muita insulina, muita glicose de novo, porque ela come carboidrato da forma inadequada, na quantidade inadequada. Então, ela fez um jejum onde, teoricamente, ela teve uma restrição calórica, né? Que é o que vai promover o emagrecimento. Só que, se ela acaba comendo mais no restante do dia, ela não vai ficar em déficit calórico. Porque aí o que acontece? É muito uma questão comportamental também, né? Se a pessoa fez um jejum e ela voltou a comer, mas ela comeu mais calorias do que ela precisava, o jejum não vai adiantar. Ela precisa promover o déficit calórico mesmo em jejum, para que ela possa emagrecer e para que ela possa colher os benefícios também de ter feito esse processo, né? Senão ela, primeiro com o jejum, vai reduzir nível de glicose, insulina, isso vai ser muito benéfico, mas se ela volta a comer inadequado, ela vai explodir de novo esses tipos de estímulos ali, né? Tanto de glicose quanto de insulina. Uhum. Ou seja, eu vou fazer um jejum aqui da minha cabeça porque eu li lá na internet, no Reels, que isso aí vai me dar produtividade. Não necessariamente. A gente precisa estar atento, né? O que realmente vai me dar produtividade, Paola? Profissionalmente, né? Profissionalmente é bom, né? Mas na vida. Primeiramente, ter uma alimentação adequada. E se a pessoa não estiver com peso adequado, o objetivo principal é baixar peso. Baixar peso não só pela questão de produtividade, mas pensando que se esse funcionário ele tem uma qualidade de vida maior e melhor, ele vai ser um funcionário melhor em todos os aspectos e para a vida dele mesmo, né? Então, primeiro ponto, a alimentação. Porque se a pessoa também, ela priorizar e treinar, mas ela não comer direito, ela não vai conseguir emagrecer. Porque o principal fator do emagrecimento é o déficit calórico da dieta, mesmo que ela treine. Então, claro, a partir da dieta, tentar ter uma atividade física, tentar dormir, né, ter rotina para acordar, rotina para dormir mesmo em final de semana. Isso é uma coisa que eu vejo muito também de quem trabalha assim de segunda a sexta, né? É que acaba de segunda a sexta tendo uma rotina, sábado a pessoa quebra a rotina. E aí acabou, ela já não toma café da manhã, aí ela já come errado, aí ela já não faz lanche da tarde, aí vira uma confusão. A pergunta do café. E aí, o café é o vilão ou não é o vilão? O café é Não um dos alimentos diga que mais é o vilão. saudáveis. Maravilha! É um dos alimentos mais saudáveis. Eu tomo café o dia inteiro. Mas aí é um ponto. Tava bom demais. Tava bom demais. Porque assim, eu considero 2 alimentos como super alimentos, que é o feijão e o café. Porque o café ele se torna um bom alimento, um super alimento para a saúde, principalmente por causa dos compostos antioxidantes que ele tem, né? E então, se a gente conseguir consumir ali entre 5 xícaras por dia, mas num período... Qual o tamanho da xícara? Não importa. Bom, então tá. O problema é até que horas tu vai fazer esse consumo. Porque se tu consumir ele depois ali das 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, como a cafeína ela leva de 3 a 4 horas para sair do teu corpo, isso vai impactar na tua qualidade de sono. Mesmo que talvez tu pense, não, mas eu durmo bem. Se tu fizer um detox de tirar esse café de muito tarde ali do dia, né, tarde, noite, tu vai ver que vai melhorar muito o sono também. E aí não adianta a gente pegar um alimento saudável e introduzir ele no momento errado, entende? Então, sim, é um alimento super saudável, mas tem que ser ali nas primeiras horas da manhã. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Sem açúcar. No máximo um adoçante. Bom, Paola, foi um prazer. A gente ficaria horas falando. Ela vai ter que voltar, né, Elisa? Eu também. Ficaria horas. Tem que vir falar mais sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis. Eu acho que isso tem tudo a ver. Isso tudo traz um impacto muito grande, principalmente no propósito de vida,
performance e tudo que se refere a ser um bom gestor, um bom profissional, uma boa pessoa na vida. Na vida. Gurias, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui também. Nós que te Adorei. agradecemos. E a gente vai marcar outro para ficar mais tempo aqui falando Isso aí. sobre Sim, porque a gente ficaria horas falando.